Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos. Aleluia. Vai entrando, vai compartilhando. Louvo a Deus por vossas vidas. Obrigado, pastora Emília, por estar compartilhando para nós. Deus abençoe. Temos também aqui a irmã Leonora. Fátima Coutinho. Marlene Francisco. Peroenice. Suleni Brito. Pastora Vera. Elisângela Faria. Profeta Marlon, Silvia, sejam todos bem-vindos. Profeta Everton, Apóstolo Geel, Apóstola Rose, família, Deus abençoe. Vocês têm liberdade para compartilhar. Profeta Danilo, Pastora Cristiane, Irmã Alessandra, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Profeta Rubiane, Flávia, Apóstolo André, Apóstola Cida, Vanderlei, aleluia. Feche os seus olhos aí nesse momento. Pastora J. Rezende, Deus abençoe. Feche os seus olhos aí. Se conecta ao Espírito de Deus. E vamos orar. Pai, graças nós te damos pela vida, graças nós te damos por esse momento. Te agradecemos pela tua presença, pelo teu Espírito em nós, Pai. Te agradecemos, Senhor. Te louvamos. Queremos pedir nesse momento que o Senhor venha trazer todos para o mesmo ambiente espiritual. Nós declaramos aqui uma dimensão profética. Nós declaramos um portal profético aberto, que todos os filhos agora, Pai, sejam transicionados para o mesmo ambiente da Tua presença. Que todos nós venhamos estar com o nosso coração aberto para aprender de Ti, Pai, em nome de Jesus. Seja agora, Pai querido, ativado nesse ambiente a unção que ensina. E seja, Senhor Deus, nesse momento, desligado todo pensamento, toda altivez contrária à sua vontade, contrária à sua palavra. E em nome de Jesus Cristo, nós agora declaramos uma sala de ensino, Pai. E que haja sobre nós uma cobertura do Teu reino. Em nome de Jesus, toda intenção contrária, todo pensamento contrário, seja agora deixado do lado de fora, Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos a comunhão no Espírito, declaramos que somos um só corpo em Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Vocês que entraram durante a oração, sejam todos bem-vindos. Louvamos a Deus por esse espaço que o Senhor tem nos dado. Aleluia. Você tem liberdade para compartilhar. Obrigada, pastora Jotter, pastora Emília. Os irmãos que estão compartilhando aí, sejam todos bem-vindos. Amém? E aí, vocês estão com um caderninho na mão? Hoje é dia de estudo.
É dia de nós nos aprofundarmos naquilo que o Senhor tem nos dado. Essa série tem como título o Plano Divino, Desenvolvimento Pessoal, Emocional e também espiritual. Vocês estão com um caderninho? Vamos interagir um pouquinho? Quais foram as tarefas da semana passada? Alguém se lembra de alguma tarefa da semana passada? Vamos lá, irmãos. Conseguiram escrever as frases? Caderno em mãos? É mais para a gente frisar aquilo que estudamos. Me diz uma coisa, qual foi a frase principal da aula passada? Que todo mundo escreveu ali, eu sou profeta da minha existência. Profeta, aquele que está aqui na terra para comunicar os oráculos de Deus, para trazer para cá a realidade do céu. E quando nós falamos que nós somos o profeta da nossa existência, nós estamos dizendo que nós somos responsáveis para manifestar aqui nesse plano o desígnio eterno de Deus. Eu sou o profeta da minha existência. Isso. E isso nós estamos dizendo para a nossa alma, para que ela entenda quem nós somos em Deus. Obviamente que se nós fôssemos abrir aqui o que significa ser um profeta, nós já iríamos pegar uma outra linha de ensinamento, né? Esse assunto nós discorremos lá na sala de mentoria, para você entender a capacidade, né, de um profeta, a potência, o poder criativo que está na vida de um profeta. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos realmente entrar na questão da identidade. Você sabe que profeta é título. Mas nós também abordamos na aula passada um outro item que é eu sou filho de Deus. Quem se lembra disso? Quem se lembra dessa frase que nós mencionamos na aula passada, que também foi escrita? Coloque ali agora, eu sou filho de Deus. Pode colocar junto, hashtag eu sou filho de Deus. E hoje, nessa aula de desenvolvimento espiritual, talvez você vai ouvir coisas que, se você ainda tiver um pouco de religiosidade, talvez você vai ter uma resistência. Certo? Mas nós separamos aqui vários versículos bíblicos. Eu sou filha de Deus, isso daí. Vamos exercitar a nossa mente natural. Queridos, quando nós declaramos isso, nós estamos dizendo para a nossa alma quem nós somos, nós estamos dizendo para a nossa mente natural quem nós somos, e a partir de hoje entenda, a maior força, a maior potência de mudança de vida é o entendimento de que você é filho de Deus. Toda incapacidade, toda inoperância, toda impossibilidade cai por terra mediante o entendimento, e talvez não só o entendimento, mas você entender que você é filho de Deus.
Amém? Eu creio que a grande maioria das pessoas hoje, ela já sabe que são filha de Deus. São filhos, é filho de Deus. Porém, o que isso implica na sua vida? O que isso muda na sua vida? Nós estamos num despertar espiritual, nós estamos numa evolução espiritual, onde até certo tempo nós tínhamos uma mente escravizada, né? Vivíamos no entendimento de servo. E quando nós vamos para o livro de Gálatas, tá? Gálatas capítulo de número 4, ali está dizendo: Gálatas capítulo de número 4, diz assim, capítulo 4, versículo 4, mas indo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Comece a entender esses códigos, queridos. Você vai sair dessa aula hoje com códigos muito preciosos para você deslanchar a sua vida. Primeiramente, para você deslanchar a sua vida. Muitas travas vão ser removidas hoje. Preste atenção no que eu vou dizer. Muitas travas vão ser removidas hoje. Tem pessoas que acham que as travas são removidas apenas com uma unção. A palavra diz que o conhecimento liberta. O título que nós demos para essa aula de hoje é Deixando a crise de identidade. Deixando a crise de identidade. Deixando a crise de identidade. Aqui na leitura que nós estamos fazendo, em Gálatas 4, o versículo 5 diz que Jesus ele veio para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receber a adoção de filhos. Além de ouvir o Evangelho, eu quero aqui nessa noite declarar uma palavra. Se há em nós ainda algum vestígio de religiosidade, nessa noite nós saímos da religiosidade e vamos receber realmente a nossa identidade de filhos. Por quê? Porque a religião, ela fez de que você precisa pertencer a uma religião para você se aproximar de Deus. O que nos une a Deus é a nossa filiação. Eu volto a repetir. O que nos une a Deus é a nossa filiação. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, dizendo, Abba, Pai. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Amém? Queridos, nós somos filhos de Deus. Nós temos a natureza humana, mas nós também temos a natureza divina. Recapitulando a aula passada, nós fomos enviados à terra. Nós éramos seres espirituais. Porém, quando Deus ele abriu a dimensão terra, que até então era inabitável, e agora ele começa a preparar o terreno aqui nesse espaço-tempo, e através do portal profético chamado Adão, através do ser chamado Adão, nós nos tornamos alma vivente. Seres espirituais que são enviados para essa dimensão
e agora se tornam almas viventes. Se você for ler na Bíblia, lá está dizendo que Deus pegou do pó da terra, soprou, ou melhor dizendo, formou ali o boneco, né? Soprou nas narinas e se tornou uma alma vivente. Então nós nos tornamos uma alma vivente, nós não somos em si, nós nos tornamos uma alma vivente. Agora, quando Deus soprou dentro do primeiro ser, que é, digamos, o início da nossa existência aqui nesse plano, ele soprou daquilo que ele tinha dentro dele, ele soprou da própria essência dele, o fôlego dele. E então, quando houve a junção do barro, né, e do espírito, da terra e do espírito, nasceu o que é chamado de alma vivente. Então, você já entende que você não é o corpo, você não é a alma. A sua existência, ela não é o ventre da sua mãe, a sua existência é de antes. A partir do momento que você adentrou o ventre de sua mãe e se tornou uma alma vivente, se tornou um ser humano, você desembarcou aqui nessa dimensão para cumprir um propósito eterno. Você foi enviado para cumprir um propósito eterno, certo? Então você precisa entender que a sua identidade não é em si aquela identidade que você recebeu na origem humana. Por quê? Porque essa identidade de ser humano, ela é passageira. Se você for ver a respeito de Jesus, a Bíblia chama ele de filho do homem, mas chama ele também de filho de Deus. Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Quando Deus começou a criar o universo, primeiro ele fez Jesus e a partir de Jesus ele fez as outras matrizes, que são os outros seres espirituais. Tudo foi criado em Jesus, tudo veio à origem a partir dele. Porém, a Bíblia diz também que tudo foi criado por Deus. Mas quando se refere a Jesus, diz que nada do que foi feito sem ele se fez. Deus é Espírito. Ele então gerou Jesus dentro dele para que as coisas fossem feitas dentro do universo e também dentro do mundo físico. Inclusive nós. Em Jesus foi criado principados, potestades, soberanias, tronos, dominações. Tudo que existe foi criado por ele e para ele. Certo? Agora, Jesus, quando ele vem na terra, ele vem para nos restaurar. Por quê? Porque a partir do momento em que o ser humano ele adentrou o plano terra, ele adentrou essa dimensão, e Adão ele se separou de Deus, ele se afastou de Deus. Você vai ver ali o relato em Gênesis, onde Deus ele desce na viração do dia, e você percebe que Adão ele teve medo. Então, a partir do momento, ele se escondeu. E se esconder significa se separar. Ele se separou da unidade. Vocês sabem que eu ensino muito sobre isso. A queda, na verdade, consistiu em Adão se separar da unidade. Ele se separou da unidade espiritual e ele passou a viver como alma vivente. Só que quando ele se separou daquele que é a vida, aí onde entra também o relato e a voz de Deus dizendo, né? A intenção do homem se tornou maligna. Aí deu origem ao mal. A intenção do homem se tornou maligna. E Deus fala, o meu espírito não agirá para sempre nele, porque ele se tornou carne. Então ali começou, digamos, as dificuldades da identidade espiritual. Por quê? Porque o homem separado de Deus, ele deixou realmente a identidade dele. E ele entrou em crise de identidade. E ele passou agora a viver como um ser humano, ele passou a viver como alma vivente. Por que que nesse tempo muitos estão numa crise tremenda em relação às emoções, em relação aos sentimentos, em relação à sua própria existência? Por que é que as pessoas chegam ao ponto, digamos, de entrar em depressão? Isso é o que? É, na verdade, a falta da identidade primária.
é a falta de saber realmente quem nós somos. Tudo isso que está acontecendo em esfera, digamos, de nações, é como que um processo de Deus para que a gente venha se despertar. Jesus, quando esteve na terra, ele já inaugurou esse tempo de despertar, porque a própria profecia de Isaías dizia: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Paulo repetiu um versículo que está na antiga aliança, quando ele diz: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Um povo que jazia em trevas viu grande luz. Então, desde ali, então, começou esse processo de despertar e de restaurar. Agora, o que a religião fez? A religião, ela fez uma baita de uma confusão que impediu as pessoas de despertar. Por quê? Porque se tornaram como escravas sem realmente entender quem são em Deus. Queridos, a hora que você entender a sua identidade em Deus, tudo que você sofre, que você luta, que você batalha, tudo que você tem tentado fazer e não consegue fazer, é resolvido. Certo? Então, nós já colocamos ali que nós somos filhos de Deus. Outra coisa que eu gostaria de deixar aqui relatado. Nós fomos ensinados a esperar Cristo voltar. Nós fomos ensinados a esperar Cristo vir e resolver todas as coisas. Como se nós tivéssemos que ficar esperando para que Ele tomasse a rédea da situação. Só que nós precisamos entender que, por mais que um dia Cristo ele vai voltar para se assentar no trono de Davi, a Bíblia diz também que Ele já voltou. Ele disse: eu vou e volto. Cristo não é apenas um ser humano, Cristo é uma natureza, Cristo é uma consciência. Quando nós lemos aqui, e agora nós vamos começar, né? As pessoas precisam de Bíblia, por mais que eu possa pegar a Bíblia e trazer essa linha de pensamento de Gênesis a Apocalipse, eu quero que você entenda o que significa esse versículo aqui, ó. Você é filho de Deus. Jesus, quando esteve na terra, temporariamente, ele existiu em figura humana. Tendo existido em figura humana. A Bíblia diz que a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo, se tornando semelhante a servo. Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Quando você lê Evangelho de João capítulo 1, diz assim, que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus, ele disse assim: eu e o Pai somos um. Jesus, ele disse assim: eu e o Pai somos um. João 10, 30. Vou repetir de novo. Eu vou falar as características de Jesus como Filho de Deus, para que você entenda que você também é um filho de Deus e que Jesus veio fazer na terra, nos ensinar o que é ser um filho de Deus. Vou voltar a repetir novamente. Você precisa conhecer Jesus para entender que Jesus veio te ensinar o que é ser um filho de Deus. E Jesus veio te colocar novamente na condição de filho. A partir do momento que você entender que você é filho de Deus, que Jesus veio te remir e te devolver a condição de filho de Deus, e que você é a imagem e semelhança, aí vai começar a resolver a questão da sua identidade. Quando nós colocamos restaurando ou deixando a crise de identidade, é nessa linha de raciocínio que eu quero que você entenda. Todos os complexos de inferioridade, complexos de rejeição,
complexos de todo tipo que você possa imaginar, cai por terra a hora que você entende quem você é. Você não é o corpo, você não é a carne, você não é aquilo que as pessoas intitularam que você é. Você não é os títulos, você não é os cargos, você não é os nomes que te deram. Você é um filho de Deus. Você é um filho de Deus. Você precisa conhecer Jesus, porque através de Jesus você vai saber quem você é. Quando Filipe mostra-nos o Pai, isso nos basta. Olha que forte isso. Mostra-nos o Pai e isso nos basta. Qual foi a resposta de Jesus? Filipe, eu estou tanto tempo com vocês e vocês não me conhecem ainda. Aí ele diz, eu e o Pai somos um. Só que Jesus também disse assim, o Pai é maior do que eu. O Pai é maior do que eu. Sabe por quê? Porque Jesus ele andava na terra, ele tabernaculava. A Bíblia diz que Jesus tabernaculou. E é isso que nós estamos fazendo aqui na terra. A história de Abraão se repetindo em nós. Nós estamos peregrinando nesta terra, vestidos num corpo humano. Hamas, Diamanto, de Minei, de Mokenfloa, Assui de Câmara Fárquia. Nós estamos também, assim como Jesus, tabernaculando aqui na terra. Entenda uma coisa, você não é o corpo, você não é a alma, você não é os seus sentimentos, você não é as suas emoções. A capacidade espiritual que está aí, dentro de você, dentro desse corpo físico, dentro desse ser que você acha que é você, mas não é. É apenas um corpo, é apenas uma vestimenta, é apenas um veículo para que você ande, para que você circule aqui nessa terra. A hora que você entender que é o teu espírito que tem autoridade, que é o teu espírito que entende as coisas, que é o teu espírito que está na gestão, as suas emoções serão transicionadas, porque o teu ser espiritual tem a capacidade de mudar todas as coisas. E sabe por que Deus ele permite que você passe por situações difíceis? Para que desperte. Um dia eu perguntei para o Pai, por que é que a humanidade sofre tanto? E Deus disse assim, é por meio do sofrimento que é despertado o ser interior. Aquilo que nós passamos não é para nos matar, é para nos despertar, é para que a gente reaja e um dia diga, mar se abra. O rebassuri bicambla forque. Jesus ele tabernaculou como ser humano na terra, filho do homem. Mas ele não se comportava como filho do homem, ele se comportava como filho de Deus. E com Jesus nós aprendemos mais uma coisa. Deus não quer que você pregue sobre ele. Deus quer que você represente, que você mostre ele. Quando no diálogo ali foi perguntado, mostra-nos o Pai. O Pai precisa ser visto. Mostra-nos o Pai. E qual foi a frase e a resposta de Jesus? Eu estou tanto tempo convosco e vocês não me conhecem ainda. Jesus estava dizendo assim, ó, quem vê o Pai, quem me vê, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. Agora, Jesus tinha uma consciência. Aqui, ele estava num corpo que o limitava. Eu e o Pai somos um. Mas o mesmo Jesus também disse assim, o Pai é maior do que eu. João 14, 28.
Ele disse assim: ouviste que eu vos disse, vou e venho para vós. Vou e venho para vós. Se me amasses, certamente exultarias, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Queridos, aqui está a solução para a raça humana. Jesus, ao mesmo tempo que ele disse, eu e o Pai somos um, ele disse, o Pai é maior do que eu. Porque quando nós estamos separados, nós somos filhos. Quando nós estamos separados, nós somos filhos de Deus. Agora, quando nós voltamos à consciência da unidade, nós nos tornamos um com Deus. Jesus, ele diz, eu e o Pai somos um. Ali é a consciência da unidade. Jesus tinha essa consciência de que ele era um com o Pai. E o mesmo acontece conosco. Nós somos um com o Pai. E quando nós somos um com o Pai, nós estamos na mesma substância dele. Jesus, ele representou o reino como uma família, que foi a maneira mais fácil da humanidade entender. Mas como a família hoje também está decaída, a humanidade tem dificuldade para entender o que é a família de Deus. O apóstolo Paulo falou, vós sois a família de Deus. E assim, queridos, não é difícil de entender essa essência. Humanamente, nós temos filhos. E os nossos filhos são humanos. Aí agora aqui começa a parte mais pesada para destruir a crise de identidade, para destruir os complexos de inferioridade, para destruir os complexos de rejeição, para desfazer toda a crise de identidade. Você precisa entender isso. Como seres humanos, nós somos filhos dos nossos pais, temos filhos. Eu quero que você escreva aí. Filho de ser humano é humano. Existe um ditado que filho de peixe, peixinho é. Filho de humano é humano, filho de peixe é peixe. Filho de animal é animal. Agora, filho de Deus, o que que é? Eu quero ver se você está em crise de identidade. Como humano, você... filho de ser humano é humano. Filho de ser humano é humano. Certo? Vamos fazer essa didática? Vamos dar uma pausa aqui nos versículos bíblicos. Eu separei... Vamos lá, escreve. Filho de... Isso, apóstolo Jael já pegou ali. Filho de Deus é Deus. Filho de ser humano é humano. Filho de Deus é Deus. Filho de peixe é peixe. Certo? Agora vamos ver se você tem, né? Filho de Deus é Deus. Isso. Agora vamos ver como que você sai. Escreve lá. Você tem dificuldade para você dizer eu sou humano? Não, né? Ninguém tem dificuldade para dizer que é humano. Ninguém tem dificuldade para se inferiorizar. Nós conseguimos com muita facilidade dizer que nós somos humanos. Vamos derrubar essa crise de identidade? Vamos. Eu separei aqui, eu acho que uns 10 versículos bíblicos hoje para ler para vocês. Porque eu sei que ia precisar. Sim. Sabe qual é o problema?
Bíblia diz que Deus é espírito. E nós não temos dificuldade hoje, pelo menos quem já está desperto, não tem dificuldade para dizer que é um espírito também. Certo? Agora, quando você fala Deus, Deus não é nome de Deus, Deus é um título. Deus é um título. E é um título que foi muito mal entendido. E é por isso que as pessoas têm dificuldade de dizer eu sou Deus. Tá entendendo? A hora que você desfazer a mentalidade terrena, você não vai ter dificuldade para se unir e ser um com Ele. Entenda, sem esse entendimento você nunca vai se tornar um com Deus. Para você se tornar um com Deus, você precisa romper essa consciência que formaram em você. Você precisa ter a mesma consciência de Jesus. Por mais que os religiosos se indignavam, queriam crucificar ele, queriam matar ele, dizendo que ele estava blasfemando porque ele dizia que era filho de Deus. Jesus não tinha problema de identidade, Jesus não tinha crise de identidade, e por mais que ninguém aceitava, ele afirmava: eu sou filho de Deus. Ninguém tem dificuldade para dizer eu sou um espírito. Eu sou um espírito, habito num corpo e possuo uma alma. Por quê? Porque Deus é espírito. Deus também é chamado de Pai das luzes. E é por isso que Jesus falou que nós somos luz, você é luz. Ele diz, eu sou a luz. E depois ele olhou para os discípulos e diz, vós sois a luz. Porque Deus é chamado de Pai das luzes. Certo? Agora, a dificuldade que a humanidade tem de se intitular com esse título é porque o título é mal entendido. Agora vamos aos versículos bíblicos. João 10, versículo 34. Pega esse código, pega essa chave para você romper na sua existência. Pega esse código, pega essa chave para você destravar. Porque a partir desse entendimento, você não vai mais ficar dependendo dos outros para você deslanchar na vida. A partir desse entendimento, queridos, você não vai mais ficar subjugado embaixo de consciência humana. João 10, 34, versículo 38 diz assim, ó, respondeu-lhe Jesus. Quem é que está falando aqui? Jesus. Respondeu-lhe Jesus. Não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. Quem é que está falando aqui? Jesus. Jesus disse, não está escrito na vossa lei. Eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e as escrituras não pode ser anulada. E o que os religiosos fizeram? A quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque eu disse, sou filho de Deus. Quando Jesus ele se titulava que era filho de Deus, automaticamente os religiosos entendiam que ele estava dizendo que era Deus.
Porque filho de peixe, peixinho é. Filho de humano é humano. Filho de Deus tem a mesma essência. Tem o mesmo título. Tem a mesma origem. É por isso que a Bíblia diz lá no começo, quando a raça humana foi criada, ali, na verdade, quando há um concílio no céu, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos a nossa imagem e semelhança. Eu quero dizer para você que antes de você ser criado aqui na terra, você foi gerado dentro de Deus. Lá você foi feito imagem e semelhança dele. Lá você foi feito da mesma substância. É por isso que o salmista diz que Deus nos conheceu quando nós éramos uma substância ainda informe. Deus te conheceu quando você era uma substância ainda informe. Volto a repetir, antes de você ser criado do barro, você foi gerado no Espírito. A sua origem é espiritual. Você é um ser espiritual, habitando dentro de um barro. É por isso que Paulo diz, nós temos um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder não seja humana, mas seja de Deus. Só que o que está dentro de você, o que está aí dentro desse corpo, é a mesma essência do Pai. É a mesma essência divina, é a mesma centelha divina. Que quando você se conecta à fonte, quando você se conecta em unidade com Ele, você e Ele é um, e o poder dele flui através de você. Mesmo que você não tenha consciência, você é um co-criador, você está criando realidades. Você não está aqui de férias, você não está aqui passeando, você está aqui materializando realidades espirituais. As pessoas não entendem que dentro delas tem uma potência, tem um poder criativo. As pessoas não entendem que a fala não é simplesmente fala, é um verbo vivo. A palavra é espírito e é vida. Agora, quando você tem uma mentalidade decaída e vem o entendimento dos anjos caídos, os anjos que perderam a habitação original, e foram mantidos em trevas até o tempo do despertar, até o tempo aonde o céu está dizendo, desperta tu que dorme. Agora, dentro de nós está o poder dele, está a presença dele, está a essência divina. Dentro do corpo está o Espírito do Deus vivo. E Ele colocou a capacidade do verbo vivo na nossa boca. Só que a pessoa que não tem consciência, que está ainda mergulhada em trevas, em escuridão, ela usa a boca para criar realidades malignas, realidades imundas, realidades de tristeza, realidade de fome, realidade de peste, realidades de enfermidades. Você acha que a terra está desse jeito porque o Pai quer? Não, queridos. Ele colocou a gente nesse plano para que a gente dominasse sobre. Deus, ele anda aqui através de nós. Um dia eu perguntei para o Pai, né? Porque nós fomos ensinados na religião que nós fomos criados para adorar Ele, sim. Nós somos criados para o louvor da sua glória, diz a palavra. Mas nós fomos criados, esse corpo aqui, ó, de barro, esse corpo de barro que está aí, ó, foi formado do pó da terra. Para quê? Para que Deus pudesse tabernacular aqui. O verbo que se faz carne e habita nesse plano físico, queridos. Jesus é o primeiro entre muitos irmãos.
E aí você começa a entender que Deus, ele quer curar o enfermo, mas ele quer curar através de mim e de você. Agora, enquanto a potência de Deus, enquanto o poder de Deus, enquanto a essência de Deus está aqui aprisionada pela carne, aprisionada pela alma, nós vamos ficar só no querer. É preciso romper o véu da carne, é preciso romper o véu da alma, para que o poder de Deus flua em benefício daqueles que precisam. A humanidade precisa de pessoas despertas para que a remissão aconteça. Quando Jesus falou que era filho de Deus, o religioso está blasfemando. Jesus então citou a lei, porque eles se apoiavam na lei. Era como se Jesus estivesse dizendo assim: vocês estão me julgando porque eu estou dizendo que sou filho de Deus, mas na vossa lei está escrito: vós sois deuses. Agora, o salmista, ele vai um pouco mais além ainda. Aí agora você começa a entender, você começa a discernir qual identidade você quer viver. Você quer viver como um ser humano, como um simples ser humano subjugado por uma consciência de um sistema, ou você quer viver como filho de Deus livre, sob o sistema, acima do sistema? Volto a repetir. Você quer viver como um filho do homem subjugado a um sistema? Ou você quer viver como filho de Deus que vive acima do sistema? O sistema não pôde parar Jesus. Salmo 81, versículo 5. Comece a identificar as realidades aqui nesse salmo. Salmo 81, verso 5. 6, 7. Diz assim: eles não conhecem. Pega a chave. Eles não conhecem, nem entendem. Por quê? Porque andam em trevas. Não conhece, não entende e andam em trevas. Todos os fundamentos da terra vacilam. Porque a humanidade não conhece, não entende, porque andam em trevas, a terra vacila. Verso 6 diz assim: eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. É muito forte isso aqui, queridos, muito forte. Todavia morrereis como homens, e caireis como qualquer um dos príncipes. O que o salmista está dizendo? Por mais que somos filhos do Altíssimo, temos a mesma natureza, mas na queda perdemos a consciência de quem somos. Não conhecemos, não entendemos. As trevas cegaram os olhos. Por isso a terra está vacilando, por isso a terra está esse caos. E o salmista está dizendo assim, ó: por mais que vocês são deuses, são filhos do Altíssimo, mas se vocês viverem como homens, caireis como qualquer dos príncipes. E aí, quer viver como homem ou como filho de Deus?
por mais que somos filhos do Altíssimo, mas se não tivermos essa identidade, se não tivermos essa consciência, queridos, você vai padecer, vai morrer como homem. A consciência de um ser humano que não se despertou, como disse Paulo, né? Paulo em Gálatas 4, ele diz assim: enquanto o herdeiro é menino, em nada ele difere de um escravo, ainda que é senhor de tudo. Será que você entende isso? Paulo está dizendo assim, ó, vocês são herdeiro, vocês são senhor de tudo, vocês são co-herdeiro com Cristo, mas se ficar como um menino, vocês vão estar como escravos. É isso que o sistema fez com a raça humana. É isso que o sistema religioso faz com o povo. Um sistema sistemático, uma religião sistemática, uma religião de cadeias que aprisiona a mente das pessoas e subjuga. Por que deixaram as pessoas aprisionadas numa escuridão? Porque quando você não sabe a sua origem, quando você não sabe quem você é, você fica subjugado àquilo ali e não cresce. E sabe por que a religião faz isso? Porque a partir do momento que a natureza de Cristo é instalada dentro de você, ninguém mais segura. Caixa nenhuma retém. E outra, o sistema aprisiona, o espírito liberta. A natureza de todo ser espiritual é a liberdade. Aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Eu volto a dizer, aonde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Marca esse versículo do Salmo 81 e medite sobre ele. Você não vai morrer como homem. Porque, como homem, o pó volta para a terra, porém o espírito volta para Deus. O pó volta para a terra, mas o espírito volta para Deus. Agora, apóstola, como fazer essa transição de natureza? Você precisa escolher. Sabe o que eu entendo? A única coisa que realmente falta para a humanidade é crer no Evangelho. Entender que Deus estava através dos profetas, patriarcas, construindo uma visão, mas que através de Cristo ela se consolidou. Cristo é a nossa referência. Cristo é o nosso exemplo. Cristo é a nossa natureza divina. Salmo 80, acho que é 80, deixa eu ver aqui, 82, eu estava vendo a referência anterior. Salmo 82, do versículo 5, 7. Agora, como fazer esse processo, queridos? Se a pessoa ainda está em crise de identidade, se ela não consegue ainda se intitular como um ser espiritual, como um espírito, e que ela tenha natureza divina, é porque ainda ela não transicionou, tá? E isso é apenas um ponto de identificação para você.
Colossenses capítulo de número 3, versículos 5 e 6 diz assim: assim façam morrer a vossa natureza terrena. Para você ficar pleno da sua natureza divina, você precisa fazer morrer a sua natureza terrena. Foi isso que Jesus fez. Foi isso que Jesus fez. Ele fez morrer a natureza terrena dele, para que a natureza espiritual sobressaísse. Pouquíssimas vezes, né, você vai ver Jesus com atitudes que parecia com um humano, mas sempre quando ele estava em ação, era na grande maioria algo sobrenatural. Agora, esse fazer morrer a natureza terrena não é que você vai deixar de existir como um ser humano. Você vai ter domínio sobre a sua natureza terrena. Eu não vou falar como você faz isso, porque eu creio que eu vou ter que ter uma aula para ensinar duas maneiras que você tem de transicionar a sua consciência para que ela se torne a consciência de Cristo. Certo? Então, quando você faz morrer, né, a natureza terrena, você encontra a natureza espiritual. 2 Pedro, capítulo de número 1, diz assim. 2 Pedro, capítulo de número 1. Eu vou ler desde o versículo 3. 3, 4, 5. Seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Olha aqui, irmãos, nós precisamos crer no Evangelho, né? Nós precisamos acreditar na palavra. Nós precisamos acreditar na palavra. Nós precisamos descartar as mentiras da natureza humana. Nós precisamos descartar as mentiras que nos foram ensinadas de uma forma errônea e acreditar naquilo que a palavra de Deus nos diz. Seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos. Só que, como você tem o poder de Deus em você, e você tem o verbo divino que sai pela tua boca, porque quando você fala, sai ar. Então, quando você pronuncia, é o verbo, mas esse verbo sai acompanhado de ruá, de vento, que é o poder do Espírito com o poder da palavra, poder de manifestação, poder de materialização. É por isso que a Bíblia nos adverte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, apenas aquela que é boa para edificação. Por quê? Porque quando você está falando, querido, você não está jogando, tem aquele ditado, jogando palavra ao vento. Tudo que você fala vai tomando forma. Às vezes não faz instantaneamente, mas a repetição vai fazer com que isso aconteça. Aí já pensou uma pessoa que levanta o dia reclamando da vida, declarando a condição de enfermo, declarando a condição de que não tem. Porque, né, como diz a questão, pega o salário, que miséria. Em vez de abençoar para acrescentar, faz com que a boca pronuncie coisas que vai trazer mais daquela situação. Agora, o que a Bíblia está dizendo? O seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do
pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória em virtude. Olha que palavra poderosa. Pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina. Quando é que você se torna coparticipante da natureza divina? Livrando-vos da corrupção e das paixões do mundo. Além de nós termos que escolher qual natureza nós queremos que sobressaia, a humana ou a divina, nós temos também que escolher que realidade nós queremos viver. Ou no sistema do mundo, ou no reino de Deus. O reino de Deus está disponível desde a época que Cristo esteve aqui na Terra. São dimensões. Ou você vive na dimensão do Espírito, ou você vive na dimensão humana. Por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude e a fé, e o conhecimento à virtude. Amém, queridos? Então aqui está dizendo que nós somos coparticipantes da natureza divina. Coparticipante da natureza divina, co-herdeiros juntamente com Cristo e co-criadores de realidade. Deus em você, Cristo em você, Cristo em nós, esperança da glória. Cristo em nós, esperança da glória. Tem muito mais versículo. Gálatas capítulo de número 4 diz assim, Gálatas 4, versículo 19, diz assim: meus amados filhos, novamente estou sofrendo como que com dores de parto por vossa causa, e isso até que Cristo seja formado em vós. Pastora Sheila, Gálatas 4, versículo 19. Meus amados filhos, novamente estou sofrendo como quem com dores de parto por vossa causa, até que Cristo seja gerado em vós. Sabe o que nós precisamos? Além de esperar que Cristo volte, você precisa entender que Ele já voltou. Só que você só vai ter consciência de que Ele já voltou quando Ele for gerado dentro de você. Quando a sua natureza humana deixar de existir, como disse Paulo, vivo não mais eu, Cristo agora vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Cristo em nós, esperança da glória. Nós precisamos, queridos, ser aqueles que vai mostrar Jesus através da nossa vida. Nós precisamos ser aqueles que vamos mostrar o Pai através da nossa vida. A principal missão de Jesus na terra foi mostrar o Pai. Mostra-nos o Pai. Estou há tanto tempo convosco. Nós não estamos aqui para falar sobre apenas
Nós estamos aqui sim para proclamar, mas para manifestar a glória do Pai. Para dizer quem Ele é, para que mais filhos voltem para casa, para que mais filhos sejam adotados nessa família, para que mais filhos desperte a consciência. Não se trata de um sistema onde um fica lutando contra o outro. Não se trata de um sistema onde as pessoas, cada um quer ter um castelo maior do que o outro. Se trata de mostrar o Pai, de despertar a consciência de filhos e unir num só corpo, chamado corpo de Jesus, o corpo de Cristo. Aí você começa a entender a consciência de Paulo quando ele diz: vós sois o corpo de Cristo, e igualmente membros uns dos outros, e vós sois a família de Deus. Nós precisamos entender, queridos, que antes de nós termos uma família aqui na terra, nós éramos uma família no céu. E nesse tempo Deus está reunindo a família. Só que para você voltar a desfrutar de tudo o que Cristo viveu aqui, você precisa passar pela mortificação da carne. Você precisa fazer morrer a natureza terrena, humana, para que a natureza de Cristo viva em você. E quando nós entendermos a unidade de espírito, eu gosto de ilustrar essa questão da seguinte maneira. Tenha como mente que Deus é um grande oceano e nós somos gotas desse oceano, gotas de água desse oceano. E nós saímos como gotas. Só que o dia que você volta para a unidade, que você tem a consciência da unidade, que você volta novamente para o oceano, você deixa de ser gota. Você se torna um com o oceano. Assim somos nós. Nós somos espírito. Um dia saímos daquela unidade, nos tornamos indivíduos habitando num corpo físico. Mas quando esse corpo físico se desfaz por meio da sua consciência, nós voltamos novamente à unidade. Nós nos tornamos uma só substância com Deus. Isso é unidade. Outra ilustração que eu sempre faço é a da batatinha. Você pode pegar as batatinhas, colocar elas todas dentro de uma panela, vai estar todas elas unidas ali dentro de uma panela, porém as batatinhas ainda estão separadas. Assim somos nós, seres humanos, indivíduos separados pelo corpo. Mas quando essa batatinha ela passa por um cozimento e ela é esmagada, ela deixa o formato delas e se torna uma só massa. Não existe mais separação, não existe mais batatas individuais, não existe mais diferença, existe apenas agora uma massa, qual nós chamamos de purê. Assim somos nós, queridos. Como indivíduos, nós vivemos separados. Mas quando nós permitimos o processo, às vezes um fogo, às vezes o fogo do Espírito vem para nos aquecer, para quê? Para que a gente deixe a nossa forma humana e volte novamente à nossa forma original, aonde não existe mais separação, não existe mais o eu, não existe mais o ego, mas não se trata de ser eu, mas de nós. Eu sempre digo que na visão de Deus não existe o eu. O eu é uma conjugação que relata muito a questão do ego, do egoísmo, da separação. Na visão de Deus sempre é nós.
façamos nós conforme Ele diz. Amém? Espero que você tenha entendido realmente quem você é. O que te limita são as suas emoções, o que te limita é o teu ego. Para você começar a agir segundo a mente de Cristo, você não pode pensar só em você. Tudo que você for fazer aqui na Terra tem que ter um fim e um propósito coletivo. Porque nós estamos aqui, por mais que cada um tenha a sua função, cada um tenha a sua missão, mas tudo que nós fazemos tem uma finalidade coletiva. Isso é visão do reino. Isso é viver como Cristo viveu. E se você for ler realmente o Evangelho e analisar o que está escrito ali, tudo se resume em Cristo. Agora, tudo que Cristo vivenciou aqui, Ele também deu para nós. Paulo disse que nós temos a mente de Cristo. A autoridade que foi concedida a Cristo, Ele concedeu a nós. Os milagres, os sinais, os prodígios que Cristo fez, Ele disse que faríamos obras maiores. E vamos fazer nesse despertar, não para nossa glória, porque a questão não é você lutar para ter, mas para ser. A partir do momento que você realmente estiver na identidade de filho de Deus, na mesma substância do próprio Deus, em unidade de espírito, você vai entender que aquilo que você é em Deus é que vai manifestar as obras. Para que a terra seja transicionada, seja mudada, para que os milagres aconteçam, nós precisamos sair da individualidade e voltar para o coletivo. Nós precisamos sair da individualidade e voltar para o corpo de Cristo. E no corpo de Cristo, queridos, não é um corpinho aqui, um corpinho ali, não. É um único corpo espiritual, o qual Ele é o cabeça, o qual Ele governa. É um corpo espiritual. É nesse corpo que é chamado igreja. A igreja de Cristo, a congregação de Cristo. Como disse o apóstolo Paulo, vós chegastes à universal Assembleia dos Santos. Existe uma congregação, existe um lugar de unidade, existe um local onde é celebrado aquilo que realmente somos em Deus. Amém, queridos? Eu espero que tenha contribuído com essa palavra para que você deixe essa crise de identidade. Quando bater a tristeza, quando bater o sentimento de orfandade, quando bater em você qualquer sentimento negativo, lembre de quem você é. E você não está sozinho. Essa foi a promessa do Pai, essa foi a promessa de Jesus. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? O exercício para você essa semana, vai ser você escrever, se você não conseguiu captar os versículos que a gente passou ali, mas escreva essas frases. Eu e o Pai somos um. O Pai está em mim e eu estou no Pai. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Como você pode dizer que está sozinho, abandonado, rejeitado, se a Bíblia diz que em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos? Fisicamente você vai se sentir separado, mas espiritualmente nós estamos todos unidos, todos no Pai. Amém? Deus te abençoe.
Que você tenha uma semana abençoada na presença do Pai. E na semana que vem nós voltamos. Paula Amorim, eu tive um sonho que estava fazendo uma prova e perguntava, não consegui ler ali. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui no notebook. Não consegui ler. Vamos puxar aqui. Tive um sonho e perguntava quem eu sou em Deus. Agora aprendi a lição. Resposta de Deus aí para a sua vida, né? Então, queridos, essa semana a tarefa de vocês vai ser, né, desfazer toda a crise de identidade. Escreva o que você aprendeu hoje. Entenda o que é ser um filho de Deus. É que você tem a mesma natureza dele, tá? Você tem a natureza divina. E na natureza divina não existe limites. Você só precisa alinhar o teu espírito, a tua mente e a tua boca para que as coisas comecem a fluir para você. Olha que chave poderosa, tá? Você não é o corpo, você não é a alma, você não é os seus sentimentos, você é um ser espiritual. Aí você alinha o teu espírito, a tua mente, a tua boca e comece a pensar e a falar nas coisas certas. E a potência de Deus que está dentro de você vai começar a trazer à existência a sua realidade espiritual, tá, queridos? Não jogue a culpa em Deus, não se frustre com Deus. Aprenda quem você é em Deus e as coisas vão fluir. Fiquem na paz. Um abraço.